E o MPE na TV está em Dourados. Estamos participando do terceiro encontro regional do Ministério Público e nosso convidado aqui no estúdio não poderia ser outro senão o Dr. José Aparecido Rigato, que é promotor de justiça aqui de Dourados, que participa do encontro, que está nos recebendo aí, recebendo a todos os promotores de justiça aqui da região, né, doutor? Qual a importância desse encontro aqui na região da Grande Dourados? É muito importante porque vivencia a aproximação do Ministério Público junto à sociedade, permite uma interlocução, né? uma troca de ideias e, ao mesmo tempo, nós, enquanto promotores de justiça, procuradores de justiça, nos encontrarmos e discutirmos os problemas mais importantes e que estão ligados à nossa área de atuação. Até porque a correria do dia a dia, às vezes, faz com que vocês nem se encontrem, né, doutor? Muitas vezes ficamos no gabinete, não é? Ou dentro do fórum e, em razão disso, diminui até mesmo a troca aí de conhecimento, até de dúvidas, né? De desafios para juntos encontrarmos uma solução mais adequada para os problemas que vivencia a nossa sociedade. O senhor participou da mesa na abertura do congresso, na abertura do encontro e aí também participando da palestra do Dr. César, que veio de São Paulo para falar sobre a lei de drogas, né, doutor? Nós estamos aqui numa região de fronteira, isso é de extrema importância para Dourados e para toda essa região, né? O assunto. Sem dúvida nenhuma, né? Como o próprio conferencista mencionou, né, é um problema que aflige, né, não apenas a nossa região, mas a própria humanidade como um todo. E é um problema que precisa ser enfrentado e enfrentado de maneira séria, de maneira contundente e talvez revendo determinadas posições, determinadas interpretações que se faz, né? Quando se fala na persecução penal, se fala nos problemas da sociedade, nos direitos humanos, por exemplo, né? Se pensa muito na figura do acusado. Sem dúvida nenhuma, o acusado precisa ser respeitado e precisa ter seus direitos. Mas precisamos, por outro lado, resgatar, né, a importância, né, o sofrimento da vítima, né, e a sociedade, né? A sociedade é também é grande vítima por parte da criminalidade, e sobretudo a criminalidade organizada. E o tráfico de drogas, sem dúvida, é um dos problemas mais graves, né? Foi até dito uma metáfora, né, sobre, né, o tráfico de drogas equiparada ao câncer, né? Talvez a problemática das drogas seja mais grave que o próprio câncer, porque o câncer hoje, ele... Né, em algumas situações a gente ainda consegue se salvar, né, doutor? É um inimigo que cada dia está sendo mais descoberto, mais enfrentado, né? Estudado, né? Ao passo que o traficante, se escondendo atrás de organizações, né, cada vez mais, né, invisíveis, né? Então, é uma luta que parece que a luta contra o câncer é até mais fácil do que a luta contra as drogas. Com certeza vai sair vitoriosa, né? Com a droga a gente tem um pouco de dúvida, né? De qualquer forma, precisamos lutar e precisamos fazer respeitar as leis que já temos, né? E com a esperança de que podemos fazer mais e melhor. Doutor, nós vamos ter o encontro estadual em Campo Grande. Qual a expectativa aí dos promotores de justiça para esse encontro, onde vão reunir aí todos os promotores e procuradores para o encontro de dezembro? Esse encontro que está ocorrendo no momento não deixa de ser, digamos assim, também um primeiro passo, uma preparação para esse outro evento maior, né, que vai se realizar em Campo Grande, né, e também aí depois na sequência, né, um outro encontro já a nível nacional em Belém do Pará, o Congresso Nacional. Que é quando o senhor segue para lá para fazer uma palestra. Mas a gente fala dele daqui a pouquinho. Antes eu quero falar com o senhor a respeito do congresso virtual. Explica para a gente um pouquinho como que funciona esse congresso virtual. O Congresso Virtual Nacional do Ministério Público ocorre a cada 2 anos. Né? O último congresso ocorreu no final do ano passado, do dia 15 de outubro a 15 de novembro, né? E onde membros do Ministério Público, dos Estados, do Distrito Federal e da União participam, né, levando seus trabalhos, suas reflexões em forma de tese, onde são discutidas, apreciadas e votadas, né.
Nessa última edição, apresentamos uma tese intitulada A Persecução Penal frente às Dignidades Humanas. Nesse trabalho, procuramos lembrar da vítima e da sociedade. Falamos de direitos humanos, DH, né, já mais em nome desses dois protagonistas, né, em nome dos quais o Ministério Público é o seu advogado. Porque o acusado, o investigado, ele já tem o seu advogado, né, muito bem constituído, muito bem pago, e quando não é constituído, tem a Defensoria Pública, né, uma instituição, não é, maravilhosa, muito eficiente, e por outro lado, a sociedade, né, e a vítima não pode ficar desprotegida. E aí entra o Ministério Público nessa tarefa. E nesse trabalho, né, partimos de uma ideia-chave, que é a dignidade humana. Não é? A dignidade humana da vítima, individual da vítima, e a dignidade humana difusa da sociedade. Né? O sentimento, por exemplo, de impunidade ou de frustração. Que é o que sempre nos assola, né, doutor? Isso ofende, né, a dignidade humana individual da sociedade, também da vítima, da sua família, né? Pode até deixar alegre, né, naturalmente, o acusado, mas não podemos aí nesse ponto falar na dignidade humana individual do acusado, que é preservada sim no processo na medida em que tem advogado, que se defende, que recorre. A preocupação da sociedade é sempre essa, que parece que o acusado ele está sempre mais embasado, licenciado, ajudado do que a vítima, do que a própria vítima. A vítima se sente meio perdida. Esta impressão que muitas vezes ocorre, né, é uma impressão equivocada e uma impressão injusta. Né? Então precisamos trabalhar no sentido de que a vítima e a sociedade é o foco, é a preocupação maior dos direitos humanos, da dignidade humana. E durante esse congresso, como foi aceita a sua tese? Foi muito discutida, né? E o resultado da votação foi colocando-a em primeiro lugar, né? É verdade que outros maravilhosos trabalhos foram apresentados, né? Todos na perspectiva de contribuir para o aprimoramento da atuação do Ministério Mas é uma importância muito grande quando você coloca uma tese dessa em primeiro lugar, num momento em que a sociedade se cobra tanto, reclama tanto da justiça, e a gente vê que a justiça está preocupada aí com seus direitos humanos, principalmente da vítima, né, doutor? Sinal que os procuradores e promotores já estão começando a repensar ou a pensar melhor aí em situação dessa própria vítima, desse direito humano, que o foco não era esse, né, doutor? Não era, né? A maior parte da literatura, do debate, do discurso, quando se fala de direitos humanos, se pensa só no acusado. Né? Eu acho que precisamos pensar, não é, na vítima e na sociedade. Né? O acusado, o investigado, o autor do ilícito, esse sempre é bem lembrado, tem seus direitos amparados. Não é? Então é necessário fazer um balanceamento disso aí. E isso passa, sem dúvida nenhuma, por uma interpretação, por um olhar talvez mais sensível, mais um pouquinho diferenciado em relação a isso, para influir nas próprias decisões dos tribunais. Não é? Porque as cortes superiores, quando decidem, elas decidem depois de um longo processo de discussão. Então, na discussão, essas ideias têm que estar presentes. É bom saber que a justiça anda mais sensível. Nós vamos para um intervalo rápido e já voltamos para falar um pouquinho mais aí a respeito desses direitos humanos tão discutidos aí que nós, na sociedade, cobramos tanto. Um instantinho, já voltamos.